Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito legal, que é sobre livros, é sobre cultura, é sobre ler, é sobre história. E a gente precisa mesmo conversar sobre isso. Eu dei uma pesquisada e desde o ano de 2003 foi sancionada a lei de número... Deixa eu pegar aqui o número, eu tenho um caderninho para anotar. A lei de número 10.639, que acrescentou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa lei, criada em 2003, completa esse ano 15 anos. É uma lei que obriga as escolas, tanto particulares quanto públicas, a ensinarem a história e a cultura da população afro, da população que veio da África. Tirar a ideia de que a história do negro no Brasil se resume apenas à escravidão. E aí, gente? Vamos conversar? Bom, para falar sobre isso, a gente primeiro precisa contextualizar. Nosso país, ele é um país foi um país, continua sendo, escravocrata, ou seja, as pessoas negras que veio para cá foram capturadas e trabalharam em condições escravas, ou seja, elas foram transformadas em trabalhadores escravos. E aí, com a abolição, né, lindíssima, Princesa Isabel Leária, caô, isso é uma mentira, viu? Uma mentira. Que não libertou ninguém, isso é assunto também para outro vídeo, mas eu sei que tem outros youtubers que falam sobre isso, agora eu não me recordo qual. Minha memória é muito fraca, perdoa. E com a abolição, as pessoas negras ficaram em situações vulneráveis, situações de risco, são ainda das pessoas que mais são presas, que mais morrem, né, assassinadas pela polícia. A única história que nos contam na sala de aula é de que o negro ele só foi escravo no país. Esquecem que que os nossos avós, bisavós, tataravós e várias outras linhagens, tataravós, eles contribuíram para a formação da cultura, para a formação de costumes e ideias que nós temos hoje. Afinal, a gente usa trança, não é mesmo? Afinal, a gente usa lenço na cabeça, a gente gosta de usar roupa de algodão, andar descalço, samba, afoxé, candomblé. Foram ações e foram contribuições das pessoas negras que foram escravizadas e que existem até os dias atuais. E por que eu quero falar sobre isso? Porque essa lei tem 15 anos, eu tenho 19, e no meu processo de formação, esse assunto nunca foi tratado. A história e a cultura da África nunca foi tratada em sala de aula. E outro ponto que me deixa muito preocupada com essa lei é que ela diz o seguinte: segundo o Portal da Educação, que tem um artigo que, quando eu fui pesquisar sobre ela, saiu vários artigos iguais, né? O mesmo artigo, só dando Ctrl+C, Ctrl+V nas páginas. Diz o seguinte: na tentativa de amenizar o preconceito em sala, propõe-se que temas como raça, racismo e etnia não sejam abordados. Eu botei esses em específico, porque botaram etc, né? Porque tinha etnocentrismo, né? Essas coisas. Eles não podem ser abordados. Discussões como essa, que existem, não podem ser abordadas em sala de aula, porque existe uma lei que você precisa estudar sobre história e cultura da África e a influência desses povos país. Sim, 15 anos de lei que eu não conheci, que minha irmã Ana também não conheceu e que minha irmã de 6 anos também não conhece. Porque certo dia ela chegou dizendo: eu não quero ser negra, eu não gosto de pessoas de cabelo cacheado. E obviamente a cultura, a história não está ensinando isso a ela. Mas essas ideologias que são perpetuadas, desculpa o vento, que são perpetuadas, elas contribuem para o processo de formação e são passadas através de gerações e gerações. E raça, gênero, racismo, etnocentrismo, eles não são discutidos em sala de aula, porque se você discute isso, você está influenciando, você está incentivando que ações com esses viés sejam repetidos em sala. E aí que entra uma preocupação.
Eu acredito que esses assuntos precisam ser discutidos. Eu acredito que a história que a gente não conhece, né, os processos ancestrais, as crenças e as culturas que são apagadas e que são invisibilizadas. A Gabi fala isso muito bem no vídeo que ela fala sobre Pantera Negra, que é uma história que é invisibilizada, que a gente conhece a África como um só, um continente que é rico em cultura, que é rico em tribos, que é rico em história, em império, em crenças ancestrais. E existem várias metodologias e técnicas que eles desenvolvem que são super úteis e são super atuais. E a gente só conhece uma parte da África, a gente só tem uma visão de África. O nosso país o nosso país tem uma cultura escravocrata, uma cultura racista, uma cultura segregacional, e a gente não pode discutir isso em sala de aula porque somos todos iguais. Não, nós não somos todos iguais. Porque a minha oportunidade enquanto mulher negra é diferente de uma oportunidade de uma mulher que não é negra. A forma que eu vou ser vista é diferente. E assuntos como esses precisam ser discutidos. Precisam ser levados em sala de aula. As pessoas que vivem nesse sistema precisam ter conhecimento. Não negue, não tire o direito de ter conhecimento da gente, das situações que a gente vive. Coisas que eu vim compreender no terceiro ano, ao fazer um trabalho sobre escravizaura e Casa Grande Senzala. E aí eu fui ter acesso à história de que o Brasil queria embranquecer. De que isso tudo é uma utopia. E aí eu comecei a estudar, por minha conta, mas não porque a escola levou isso. Não porque esses assuntos foram debatidos. Eu não tinha conhecimento de tão poderoso, do quão era poderoso a história africana, de quão rica é de movimento, de questão das pirâmides do Egito, quando fala em arquitetura, quando se fala em tecnologia, quando se fala em viver com menos. E existem outros impérios que eu não me recordo o nome, e que essas histórias não são passadas. Não são passadas. Onde existem pessoas que têm PhD em física e vários PhDs aí, são super inteligentes, e a gente não tem acesso a esse assunto, a gente não tem acesso a esse conteúdo. É um conteúdo que é obrigatório, que é de direito nosso, e não estão cumprindo. Eu não tenho umas condições de cobrar, mas eu tenho que incentivar a minha irmã mais nova a cobrar isso. Porque é um direito dela conhecer a história, conhecer a cultura e saber que a África, o povo negro, não se resume a apenas pessoas escravizadas. Segundo o site Mundo Negro, que eu sigo no Instagram, as crianças negras têm muita vergonha quando vai contar a história do período colonial brasileiro e entra nos negros como escravos. Elas se reduzem a acreditar que a gente foi apenas escravo. Nossa história foi anulada. E elas não têm conhecimento, elas não têm acesso a isso. E elas ficam envergonhadas porque elas são negras. E a partir daí, sim, incita comportamentos preconceituosos, discriminatórios, mas por ter uma lei que protege e que diz que você precisa aprender, você não pode discutir sobre isso. A gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa conhecer quem foi aqueles que vieram para cá e foram trazidos à força. E a gente também precisa entender que na nossa história, esse processo de captura, esse processo de escravização reflete até os dias de hoje. Seja no racismo por xingamento, seja no racismo institucional, seja na falta de oportunidades, seja na desigualdade social, onde a maioria das pessoas que vivem em favelas, onde a maioria das pessoas que são encarceradas, onde a maioria das pessoas que morrem são pessoas negras. A gente precisa conhecer as nossas histórias. A gente precisa conhecer as histórias daqueles que foram capturados e trazidos para cá. Existe uma lei que nos dá esse direito. E vocês, professores, vocês, educadores, vocês, Ministério da Educação, têm um dever, na verdade, de cobrar que isso seja posto em prática. Eu sei que existem recursos, eu sei que existe investimento, que existe um material voltado especialmente para a cultura e para a história da África, e esse material não é utilizado. Esse material fica encaixotado, ganhando poeira. É o nosso direito conhecer a história daqueles que foram trazidos para cá.
É o nosso direito conversar e debater sobre raça, racismo, etnia, etnocentrismo e entre outros termos antropológicos. É nosso direito entender por que as construções sociais e históricas do Brasil são baseadas nisso. É o nosso direito. E por ser nosso direito, eu venho cobrar. Espero que vocês também cobrem. Esse é o vídeo de hoje, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!